Se não podemos ir de aula presencial, galera, vamos de aula online então, né? Um forte abraço para a galera do Marizinha Félix e para a galera do Doutor Elvino. E qual é o tema de hoje? O tema de hoje são as grandes navegações. Para a galera que está tendo aula online de Volta Redonda, essa equivale à aula número 3, galera. Então, o que seriam as grandes navegações? Foi o conjunto de expedições marítimas que ocorreram no século XV e XVI na Europa em busca de uma rota marítima para as Índias. Esse processo foi responsável pela, podemos dizer, globalização, o primeiro processo de globalização do mundo. Olha aí, galera, só um meme para vocês. Tantos conflitos por causa das especiarias nas grandes navegações e você aí usando Sazon. Eu vou explicar por quê. Qual era o das grandes navegações? O objetivo era comercial. O principal objetivo era comercial. Era a busca das especiarias, que eram produtos muito importantes na época, né? As especiarias até hoje elas servem para temperar os alimentos e na época também servia de medicamento. E a burguesia europeia apreciava muito o gosto que as especiarias deixavam nos seus alimentos. Além disso, em alguns casos até, ela conseguia disfarçar a carne que poderia até ter ficado estragada, porque naquela época, galera, não tinha geladeira não, naquela época não era mole não. Então, as especiarias e os artigos de luxo, né, porcelana, tapeçaria, eram o objetivo dessas grandes navegações. A burguesia vivia do quê? Do comércio. E com o apoio do rei, eles empreenderam essas viagens para buscar esses produtos importantes. Outro fator preponderante, né, outro objetivo era expandir a fé cristã. Né? Porque dentro do contexto da Europa naquela época, estávamos no contexto da Contra-Reforma, que era a Igreja Católica em busca de recuperar os fiéis perdidos pela Reforma Protestante. Então, o que, que acontece? Indo em novos locais para buscar, né, aumentar o número de fiéis. Eles criaram até uma companhia com esse objetivo, que eram os jesuítas, a Companhia da Ordem de Jesus. Outro objetivo das grandes navegações também era conquistar, né, colônias, conquistar outras regiões para poder buscar tanto metais preciosos quanto uma nova cultura, para poder uma nova plantação, uma nova cultura mesmo, para você poder buscar lucrar com essa cultura. Exemplo, a cana-de-açúcar, que os portugueses começaram a plantar lá na ilha de Açores, que depois veio para o Brasil. Quer dizer, ele buscava colônias também para adaptar alguma cultura, para poder, através dessa cultura, lucrar com o comércio. Então, já falamos dos objetivos. Agora, vamos lá. Por quê? Né? Portugal foi o pioneiro, né? Os países pioneiros nas grandes navegações foram primeiro Portugal e depois Espanha. Agora fica aquela pergunta: por que Portugal foi o primeiro e a Espanha só posteriormente conseguiu dar início à sua expansão marítima? O primeiro fator, né, é a localização geográfica privilegiada de Portugal, né, voltada, né, para o Oceano Atlântico. Outro fator preponderante é a experiência adquirida, né, a experiência marítima, com a pesca do bacalhau e com o comércio que eles já tinham com o norte da Europa. Então, eles tinham determinada experiência na navegação, né, em construir embarcações. Outro fator, a tecnologia náutica, né, que estava sendo muito desenvolvida em Portugal. O que é essa tecnologia náutica? As caravelas, que elas podiam navegar contra o vento, a bússola, o astrolábio.
o sextante. Então, os portugueses eles estavam desenvolvidos, né? E tinha a escola de Sagres, que era comandada pelo infante Dom Henrique, irmão do rei, né? Dom Manuel o Venturoso, que ele era uma espécie de especialista em navegações. E ele juntou vários navegantes e criou a escola de Sagres, que era uma região lá de Portugal que eles estudavam, eles falavam muito sobre suas experiências marítimas. Esse é outro fator. Portugal também foi o primeiro estado a tornar-se centralizado, isto é, ter um rei, e dentro daquele contexto da formação dos estados nacionais foi o primeiro, né? Lá em 1139, né? Com Dom Afonso Henriques, e depois em 1385, com Dom João Mestre de Aviz, apoiado pela burguesia, venceu a Batalha de Aljubarrota e contra a Espanha e consolidou essa monarquia, né, apoiada pela burguesia. Então tá aí os fatores que levam Portugal a ser o pioneiro, né? Não é à toa que Portugal foi o pioneiro, por causa desses fatores, galera. Né? Tá aí, vamos repetir, posição geográfica privilegiada, o apoio da Igreja Católica, né? Que não foi falado, mas a Igreja a apoiou por causa daquele objetivo que ela tinha de buscar novos fiéis, necessidade de buscar produção e riqueza, fora do reino, logicamente. O objetivo era o comércio. Mentalidade expansionista, ousadia, né? O hino de Portugal contém, né, um trecho que fala: heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal. Né? Um país ousado realmente. Eles eram ousados e iam em busca, né? Até porque eles não tinham um solo muito fértil para produzir, né? Eles tinham que viver do comércio. A ausência de metais também lá na Europa, né? Existência de uma rica e dinâmica burguesia, que eu já falei, que apoiou o rei, a Revolução de Aviz, né? Que aí esses reis, com o apoio da burguesia, foram em busca dos produtos da época que as pessoas estavam consumindo na Europa para obter lucro. E aí um esqueminha muito legal, o pioneirismo português, repetindo tudo isso, os objetivos, especiarias, cristianismo, metais preciosos, novos mercados. Lá em cima também, centralização política, espírito aventureiro, já foi falado, a burguesia, aperfeiçoamentos náuticos e a posição geográfica variável, galera. E aí nós vamos ver agora como os portugueses, por que os portugueses foram, né, em busca diretamente dessas especiarias, diretamente, porque elas já chegavam à Europa, só que elas chegavam através das cidades italianas de Gênova e Veneza pelo mar Mediterrâneo. Só que quando se compra do intermediário, você vai pagar mais caro, você diminui seus lucros. Então os portugueses queriam ir direto na fonte. A fonte era onde? As Índias. Eles queriam encontrar um outro caminho para as Índias. As Índias hoje significa a região que é a Índia e a China, onde tinham essas especiarias. Eles queriam ir direto, porque a rota terrestre estava dominada pelos árabes e a rota marítima do Mediterrâneo dominada pelas cidades italianas de Gênova e Veneza, que vocês viram que as cidades italianas eram ricas, lá na aula sobre o Renascimento, certo? Então os portugueses queriam ir diretamente. Como eles iam fazer isso? Através, está aqui embaixo, o périplo africano. Isso significa o quê? Circunnavegar a costa da África. Você vai chegar ao Oriente, lá as Índias, circunnavegando, indo em direção ao Oriente realmente, mas circunnavegando a costa da África. Até porque, apesar da tecnologia náutica desenvolvida em Portugal, eles tinham algumas coisas que não eram nada, alguns pensamentos nada desenvolvidos ainda, né? Oriundos daquela herança da igreja, né? Eles achavam que a Terra era plana, logo eles poderiam cair no final do oceano. Eles achavam que existiam monstros marinhos no oceano. Eles achavam que outros povos eles não tinham cabeça, ou a cabeça era no corpo, né? Tinham 3 braços, e assim sucessivamente. Achavam que as pessoas eram, né, monstros, eram selvagens. Então,
Eles tinham que superar tudo isso, toda essa situação. Por isso que, quando se fala do espírito aventureiro dos portugueses, que eles foram, né? Eles foram no sentido de buscar também o comércio, mas no sentido da aventura. Só que o périplo africano é justamente uma espécie de estágio, porque eles não vão diretamente sair lá da Península Ibérica e chegar às Índias. Eles vão passar pela costa da África, verificando essas situações que eu falei, né? Se realmente existem monstros lá em outros países, se a Terra realmente é plana, se tem monstros marinhos. Então, o primeiro local que eles chegaram foi a cidade de Ceuta, em 1415. Né? Essa foi a primeira viagem mais importante. Depois, eles passaram pelo Cabo Bojador, em 1434. Aí, uma das mais importantes viagens foi a chegada, em 1488, dobrar o Cabo das Tormentas. O pessoal, inclusive, costuma fazer uma brincadeira com o Vasco da Gama, né, que é o clube, né, o clube que tem o nome do herói português que chegou às Índias, né, que chegou aos objetivos. O primeiro a passar pelo Cabo Bojador, pelo Cabo das Tormentas, foi o Bartolomeu Dias, o primeiro navegante, anote aí. E o segundo foi Vasco da Gama. E Vasco da Gama também foi nomeado pelo rei vice-rei das Índias. Quer dizer, o vice do Vasco já vem daquela época, já vem da expansão marítima portuguesa, galera. Só uma brincadeira para descontrair, né? Então, em 1498, né, depois deles dobrarem o Cabo das Tormentas em 1488, o Cabo das Tormentas ganha o nome de Cabo da Boa Esperança. Por quê? Justamente porque dali que eles tinham mais medo daquela região, que é uma região que atravessava o Oceano Atlântico para o Oceano Índico, né? Indo já para o Oceano Índico, eles tinham medo que ali tinham muitas tormentas. Como o nome já diz, era o Cabo das Tormentas, das tempestades. E ali eles ganharam confiança para depois, em 1498, o grande Vasco da Gama chegar lá às Índias, né? E quando ele voltou à expedição de Vasco da Gama, eles conseguiram, historiadores, alguns dizem que eles tiveram 400% de lucro, outros já dizem 600%. Então vamos tirar uma média. Entre 500% de lucro em média, segundo os historiadores. Você imagina quanto de lucro, né? 500% de lucro, galera. Então tudo isso para os portugueses naquela época valeu a pena. Aí nós vamos para a expansão marítima espanhola, né? Como eu falei na aula sobre a formação dos Estados Nacionais, a Espanha só começa a sua expansão marítima tardiamente. Por quê? Porque ainda estava lutando contra os muçulmanos. E aí, com o casamento de Fernão de Aragão e Isabel de Castela, o que acontece? A unificação espanhola, e os espanhóis, em 1492, conseguem expulsar os mouros de Granada, que é o último reduto dos muçulmanos, né? Dos mouros ou muçulmanos. Então, o que acontece? A partir desse momento, em 1492, um navegante que era italiano, genovês, Cristóvão Colombo, representando a Espanha, ele parte para a expansão marítima, né? Para a grande navegação espanhola, as grandes navegações. Só que ele tem um outro pensamento. Ele já era um cara que achava, né, que a Terra já era redonda, né, no caso. Hoje nós estamos vendo que ela é esférica, ela é meio oval, vamos dizer, né? Mas redonda no sentido de que, se ele navegar em direção a oeste, ele ia chegar a leste. Se ele navegasse em direção ao ocidente, ele ia chegar ao oriente, porque pela Terra ser redonda, né? O globo, né? Redondo. Ele já tinha essa noção. Só, né, que ele não sabia que no meio do caminho tinha um continente. Tinha um continente no meio do caminho, né? Entre a Ásia e a Europa, né? Entre a Ásia e a Europa, para ele fazer isso, que ele pensou, ele achava que não tinha nenhum continente ali. Tinha a América. Por isso que ele chegou, ao invés dele chegar
as Índias, ele chegou à América. E por isso que os habitantes da América são chamados de índios. Porque ele achou em 1492, quando ele chegou lá em Santo Domingo, ele achou que ele tinha encontrado as Índias, ele deu o nome de índios. Só para frisar, né? É bem genérico esse nome de índios, né? Nós temos vários povos no Brasil diferentes, isso a gente vai frisar na colonização portuguesa, né? Mais de 250 mil dialetos diferentes, né? Muitos povos diferentes. Na Espanha, né? Na América Espanhola, que a gente diria, né? Na região das Américas colonizada pela Espanha, temos os incas, astecas e maias. Chamar de índio é generalizar. É um termo errado. É um termo que não é correto chamar essas populações de índios. Até porque eles não tinham chegado às Índias, né? Então, vamos continuar com a expansão espanhola, né? Aqui o mapa com algumas viagens portuguesas e espanholas, né? As principais viagens portuguesas foi a conquista de Ceuta, como eu falei, o Cabo Bojador, em 1434. Depois, Bartolomeu Dias dobrou o Cabo das Tormentas, descobriu a importância, né? Descobriu não, essa viagem foi muito importante para ganhar confiança, e lá o vice-rei, né, o eterno vice Vasco da Gama, chegou lá em 1498 conquistando, né, o mercado lá das Índias, né, na cidade de Calicut. Né? Ele tem o Clube Vasco da Gama, tem um nome, claro, em homenagem a esse herói português. Para eles é um herói que conseguiu o objetivo final. Né? Se uma pergunta na prova que eu sempre faço, quem conseguiu seu objetivo? Cristóvão Colombo ou Vasco da Gama? Vasco da Gama. Cristóvão Colombo não chegou às Índias, ele chegou às Américas. Né? Ele chegou lá em Santo Domingo. E as principais viagens dos espanhóis foi primeiro a chegada à América, né? Eles descobriram entre aspas, né? Bota aspas nisso, eles não descobriram a América, né? Eles chegaram à América. A América já existia, a América já tinha populações. É errôneo você dizer que a América foi descoberta, que o Brasil foi descoberto. O Brasil já existiam povos. Na minha humilde opinião, foram esses países, né, essas regiões, o Brasil e a América Espanhola, foram invadidos pelos colonizadores. Ou, num termo mais humilde, mais tranquilo, eles foram colonizados, mas descobertos eles não foram. Eles já existiam. E outra viagem muito importante dos espanhóis foi a de Fernão de Magalhães, que saiu em 1519 lá da Espanha e comprovou a esfericidade da Terra, porque a sua viagem passou pela costa da América, foi lá no Estreito de Magalhães, chegou lá em 1521, né, cruzou, né, fez a circunferência e chegou nas Ilhas Molucas. Né? E antes, ele comprou, a viagem foi dele, só que ele morreu nas Filipinas numa guerra. E aí quem completou foi Sebastião Elcano, que era o imediato dele, chegando só em 1522 de volta na Espanha. Mas essas são as viagens principais dos espanhóis, a de 1492 e de 1521. Agora, professor, por que o continente, né, hoje a América, tem esse nome? Porque posteriormente uma viagem de Américo Vespúcio, representando Portugal, ele comprova que é outro continente, né? O Cristóvão Colombo chegou primeiro, mas quem comprovou foi Américo Vespúcio. Então o continente ganhou o nome de América. Cristóvão Colombo, tipo assim, ele morreu decepcionado, porque ele não foi homenageado. Apesar dele ter sido o primeiro, ter feito várias expedições pela América, ele não foi valorizado por isso, porque ele não conseguiu o objetivo de chegar às Índias. Depois, tanto que o continente se chamou América, em homenagem a Américo Vespúcio, outro navegante que era um navegante muito respeitado na época. Inclusive, ele teve junto com Colombo, com Pedro Álvares Cabral, em 1500, né, e outras expedições também no Brasil. Certo? Então, aqui um esqueminha para vocês facilitarem o estudo de vocês. Né?
Vamos voltar para o esqueminha. Acho que não dá mais. Só relembrando do Tratado de Tordesilhas, né? Porque quando Colombo chega às Américas, os portugueses eles ficam em polvorosa, porque os portugueses já sabiam que existia esse continente e eles querem dividir essas terras, né? Eles querem uma parte dessas terras. Então eles fazem um tratado, uma linha imaginária a oeste da ilha de Açores e Cabo Verde, dessas ilhas que eram portuguesas. Uma linha imaginária 370 léguas. O que estivesse a oeste dessa linha pertenceria aos espanhóis e o que estivesse a leste pertenceria aos portugueses. E o rei da França falou o seguinte: onde está o testamento de Adão que divide a terra entre os portugueses e espanhóis? E aí os franceses começam a invadir o Brasil, quando, né, após a chegada de Cabral, no período pré-colonial no Brasil, de 1500 a 1530, há muitas invasões francesas. Inclusive, os franceses criam colônias no Brasil, devido a esse conflito. Né? Realmente, o Adão não deixou, né, nada de herança para portugueses e espanhóis. Era um período de guerra, de colonização. Inclusive, os índios moravam aqui, né? Eles invadiram o território. Aqui, ó, a parte que pertence aos portugueses em verde, a parte que pertenceria, entre aspas, aos espanhóis. Aqui as viagens, né? Como eu já tinha falado, eu vou deixar um tempo aí, que eu já falei das viagens. Expansão marítima espanhola, de Colombo lá e a do Fernão de Magalhães, que está aqui, ó, 1519 ele chega em 1522, que são as principais. Então, só fechando, as consequências da expansão marítima. Né? Crescimento do mercado europeu, o eixo comercial saiu do mar Mediterrâneo e foi para o Oceano Atlântico, o enfraquecimento das cidades italianas por consequência, né? E o fortalecimento, principalmente, de Portugal e Espanha. E outra coisa que eu falei lá no início, o processo de globalização, né? Porque os continentes começaram a se comunicar, a troca de cultura, a troca cultural. Para alguns países e algumas regiões foi prejudicial, como o continente africano, que sofreu com o processo de escravidão, né? De escravização, no caso. Escravidão já existia, mas aí, a partir daquele momento, foi a escravidão comercial. E esse processo foi muito danoso para o continente africano e para os povos. A colonização da América, os metais preciosos, que principalmente nas colônias espanholas, né, prata e ouro, bastante. Teve no Brasil também, em menor quantidade. Os preços, né, que acabaram inicialmente diminuindo, porque os portugueses iam buscar diretamente na fonte, eles controlavam, eles detinham o monopólio, né? A europeização do mundo, né? A cultura europeia acabou prevalecendo pela maior parte do mundo, até pela colonização. A escravidão, que é a escravidão comercial, que é aquela que transforma o ser humano em objeto, né? O sofrimento que vocês sabem, que nós sabemos que os africanos tiveram nessa colonização, durante esse processo de colonização. A burguesia enriquece, logicamente. A revolução comercial, né? O comércio cresce para depois acumular capital para dar início à Revolução Industrial na Inglaterra. O mercantilismo, que é a prática comercial que depois vai dar origem ao capitalismo, né? Como está aí, são as consequências da expansão marítima, né? As grandes navegações, expansão marítima espanhola e portuguesa. Ok, gente? Se tiver alguma dúvida, né, manda lá no chat, o pessoal lá do Marizinha Félix. E curte aí o canal, né? Se inscreve. Um forte abraço e até a próxima aula, gente. Valeu!